Deus realmente tem uma igreja verdadeira na terra hoje? É mesmo possível identificar seu povo remanescente entre as milhares de denominações? Em caso afirmativo, como o Apocalipse descreve a igreja de Jesus nos últimos dias? Peguem suas Bíblias enquanto estudamos as características dos seguidores de Deus nestes tempos finais. Certifique-se de se inscrever e em seguida clique no sino da notificação, então você não vai perder nenhum de nossos próximos vídeos. Olá, eu sou Cami e vamos explorar as respostas da Bíblia e as perguntas no Desbloqueando as Profecias. O caos está aumentando em todo o mundo. Divide-se em política e uma pandemia mundial que está varrendo nosso globo. Estamos caminhando para uma nova ordem mundial. O que vai acontecer a seguir? Junte-se à palestrante internacional Cami Ottman em uma jornada para revelar a verdade da Bíblia e descobrir as principais respostas para as perguntas bíblicas. Nas viagens de Cami ao redor do mundo, ela documentou milagres incríveis, enfrentando situações de vida e morte. Junte-se a nós para desbloquear Profecias Bíblicas 2.0, que irá demonstrar como Deus nos deu diretrizes para navegar com sucesso pelo que está por vir. Juntos, veremos como a profecia bíblica está sendo cumprida mais rápido do que nunca e como podemos ter esperança para o futuro. Oi amigos, estou tão feliz por vocês se juntar a nós para desbloquear as profecias bíblicas. Esta é uma série contínua de apresentações explorando as maiores profecias da Bíblia. Esta noite é o número 12 de 14. Estou tão honrada de passar o tempo com vocês, de todo mundo. Deixe-nos saber pelo chat agora mesmo de onde você está assistindo. Além disso, lembre-se de que você pode ver qualquer programa anterior em awr.org/bible. Quero lembrar a você que esses tópicos se complementam, então é importante que você os assista em ordem. Tem uma base para cada apresentação sucessiva. Antes de começarmos, clique no link e registre-se na nossa escola bíblica online. Mesmo que nós só tenhamos mais 2 apresentações depois dessa noite, você pode ficar conectado conosco por meio de nossa escola bíblica. A apresentação desta noite é realmente uma continuação do programa da noite passada, conforme aprendemos sobre Babilônia espiritual e a confusão que ela causou. Também lemos sobre Deus como está chamando o seu povo para fora de Babilônia agora. Podemos nos alegrar com o fato de que Deus nunca nos chama de algo, a menos que Ele esteja nos chamando para seu algo. Jesus disse para seguir seus passos. Deixei um exemplo em minha vida e em meus ensinamentos. Lemos as várias verdades da palavra de Deus, como você e eu temos feito aqui juntos. Então, pegamos essas verdades como um mapa e vamos encontrar uma igreja que sustenta e armazena todas as verdades de Deus como um tesouro. Esta noite vamos responder a pergunta: a Bíblia realmente revela como será a igreja de Deus dos últimos dias? Fique ligado. Vamos orar em preparação para o nosso estudo ou remanescente. Pai Celestial, Senhor, muito obrigado por estarmos juntos. Por favor, esvazie-me de mim mesmo e encha-me com teu Espírito. Usa-me como recipiente esta noite para descrever a partir de suas palavras o remanescente e quais são as características de sua verdadeira igreja, Senhor. Então é muito claro para todos nós sobre como encontrar e fazer parte de seu grupo no tempo do fim. Nós te amamos muito e esteja conosco aqui esta noite, em nome de Jesus. Amém. Armand e sua esposa Clarice vivem em Madagascar. Todos os dias para o trabalho, ele anda de bicicleta para a loja onde vende os produtos. Ele gosta de seu trabalho e no momento dessa história, eles estavam morando longe da capital, em uma aldeia remota na montanha. Um dia o irmão de Armand compartilhou que ele e seu pai ouviram diariamente uma interessante transmissão de rádio. Mais tarde naquele dia, quando o nosso Armand visitou a família, eles ouviram o programa juntos. Armand estava interessado, mas Clarice estava infeliz. Ela era uma católica devota e sentia que o que estava sendo dito na rádio estava falando mal contra a sua igreja. Mas embora Clarice não gostasse dos programas de rádio adventista mundial, sua consciência começou a incomodá-la e a única maneira de acalmá-la era ouvir o único programa de rádio que ela desprezava. Como Armand ouvia diariamente o rádio, ele ficou convencido pelas palavras que ouviu. Sem o conhecimento dele, o Senhor estava trabalhando no coração de Clarice também, e ela estava sendo convencida. Armando finalmente foi até sua esposa e disse: eles devem encontrar uma igreja que pregue essa verdade. Ela concordou alegremente e eles procuraram,
mas o único que ouviram estava longe, muito longe para comparecer. Então um dia alguém disse a Armand sobre uma igreja em uma vila próxima. Eles foram dar uma olhada e encontraram uma reunião do grupo no sábado, assim como o rádio falou. Logo, toda a família estava frequentando a igreja todos os sábados e juntos foram batizados para a Igreja Adventista do Sétimo Dia. Assim como Armand e Clarice, existem milhões de pessoas que procuram algo em que possam se agarrar, algo que lhes dê esperança e paz. Muitos tentaram tudo o que o mundo tem a oferecer: riqueza, fama, poder, prazer, entretenimento. No entanto, eles ainda acham que seus corações estão vazios, suas vidas estão cheias de problemas. Certamente há uma fonte de cristianismo genuíno nos corações de milhares agora. Existe um anseio por algo mais do que eles têm, para que o desejo não seja apenas por uma igreja, mas para estar conectado com Deus e sua verdade. Deus tem uma igreja na Terra hoje que está solidamente fundamentada na Bíblia. Com eventos recentes como o Covid-19 e tumultos ao redor do mundo, talvez você esteja se sentindo desesperado para saber a verdade da Bíblia e como encontrar a Igreja de Deus. Mas você pode encontrar o certo quando há centenas de denominações de igrejas no mundo. A maioria afirma ser a verdadeira Igreja de Deus e todos são semelhantes em certas áreas e diferentes em outras. Levaria uma vida inteira para examinar os ensinamentos de todos esses grupos. Seria tão opressor, frustrante e fútil. Tragicamente, milhões compartilham tais sentimentos. Talvez você mesmo sinta o mesmo esta noite. Você sabia que em Apocalipse, Deus descreve claramente a sua igreja nestes últimos dias? Depois de saber o que ele diz, você pode facilmente selecionar sua igreja verdadeira de todas as igrejas. Assim como você pode facilmente selecionar a bandeira de seu país de todas as outras bandeiras. Vamos revisar nosso tema. Se está na Bíblia, eu acredito. Se discorda da Bíblia, então não é para mim. Não há dúvida de que Satanás está em pânico. Quando as pessoas começam a estudar o livro de Apocalipse, ele sabe que a Igreja de Deus está claramente descrita neste livro. Ele usa todas as táticas inimagináveis para prevenir de ficar sério sobre esse estudo. Se todos entenderem o Apocalipse, o reino de Satanás estaria em perigo imediato e o grande nome de Deus e sua igreja seria elevado e exaltado. Quando Deus criou a nós, Ele plantou um desejo inato, profundamente em nossas almas, de desejá-lo, ter fome por Ele, ter sede dEle, de sua palavra. Quando você olha para trás através da história da igreja cristã, Deus sempre tem um povo para defendê-lo e proclamar sua verdade para aquela geração. No Antigo Testamento, Deus instruiu seu povo a ter vozes como trombetas, para proclamar em alta voz o seu nome, sua verdade, como em Isaías 58:1. Não devemos nos conter ou ter medo de compartilhar suas mensagens do Evangelho. Em cada página de nossas Bíblias, lemos exemplos incríveis de quão poderosamente Deus pode trabalhar por meio de humanos que o ouvem. Quando as pessoas defendem a verdade e são fiéis e seguem a liderança do Senhor, eles são grandemente recompensados. Vejamos um favorito. A história de Josué e as paredes de Jericó caindo. Está registrado em Josué 6, de 1 a 27. Esse exemplo demonstra vividamente o poder miraculoso de Deus, quando seu povo segue sua direção. A estratégia de conquistar Jericó foi única e estabelecida pelo próprio Deus. A chave era que Josué seguisse as instruções de Deus, letra a letra. Nós também devemos. Jericó era uma das fortalezas mais fortes da região. Palácios ricos e templos de luxo. O vício e a adoração de ídolos dominavam a terra. Isso tudo foi um desafio a Deus. Então Cristo apareceu a Josué e prometeu vitória sobre esta cidade impenetrável. Em obediência direta ao comando divino, Josué comandou os exércitos. Eles foram instruídos de que nenhum ataque deveria ser feito. O plano de Deus era usar o mais inesperado método inocente de operação. Seus caminhos são sempre os melhores. E nem sempre são nossos costumes. Quando as pessoas finalmente gritaram, as paredes maciças desabaram instantaneamente. A obediência aos mandamentos de Deus sempre traz vitória.
Quando enfrentamos dificuldades aparentemente intransponíveis, devemos aprender que nossas vitórias em Jericó foram conquistadas apenas quando somos fiéis. Existe uma diferença entre o caminho de Deus e o caminho do homem. Do ponto de vista militar, era irracional invadir Jericó, uma simples marcha e toque de trombetas, mas nunca precisamos questionar o propósito ou as instruções de Deus. Devemos ter fé de que Deus é quem Ele diz ser e fará o que Ele diz que fará. Essa história ilustra lindamente como Deus cumpre todas as suas promessas, sempre o fará. As paredes de Jericó caíram porque Deus disse que cairiam. As promessas de Deus para nós hoje são tão certas, amigo. Elas são excessivamente grandes e maravilhosamente preciosas. Devemos simplesmente ser instrumentos da vontade de Deus. Assim como Noé ouviu e obedeceu às instruções de Deus, mais de 120 anos. Agora isso é muita paciência e dedicação. Noé não desistiu e disse: "Por que você está demorando tanto, Senhor?" Não. Noé confiou em sua amizade com Deus e foi finalmente salvo por causa disso. Jesus diz em Lucas 17:26, "E como foi nos dias de Noé, assim também será nos dias do Filho do Homem." Então isso diz, pouco antes da segunda vinda, será como nos dias de Noé. Quantas maneiras de escapar existiam nos dias de Noé? Apenas uma. Gênesis 7:1 diz, "Então o Senhor disse a Noé: Entra na arca, você, toda a sua família, porque eu vi que você é justo diante de mim nesta geração." No dia de Noé, apenas 8 escolheram o caminho de Deus. Entrar na arca de segurança. Nos últimos dias, a Bíblia diz que a arca de segurança é a verdadeira igreja de Deus, que representa todas as verdades de Deus. Foi a mensagem unilateral de Deus para a segurança que foi pregada por meio de Noé popular ao mundo? Não. Mateus 7, de 13 a 16. Entrem pelo portão estreito, pois largo é o portão e amplo o caminho que leva à destruição, e há muitos que entram por ele. Porque estreito é a porta, difícil é o caminho que leva à vida, e há alguns que o encontram. Cuidado com os falsos profetas que vêm até você em pele de cordeiro, mas interiormente são lobos vorazes. Você vai conhecê-los pelos seus frutos. Quantas religiões ou igrejas Paulo disse que Jesus tinha? Efésios 4, 5. Um Senhor, uma fé, um batismo. Nos últimos momentos antes da vinda de Jesus, 2 grupos se formarão. Um grupo seguindo a palavra popular do homem e um grupo seguindo a palavra eterna de Deus. Assim como nos dias de Noé, Deus construiu um barco ou igreja que está indo para a segurança. Certifique-se de embarcar no barco certo. Jesus morreu para trazer sua igreja para o seu reino. Efésios 5, de 25 a 27 diz, "Maridos, amem suas esposas, mesmo como Cristo também amou a igreja e se entregou por isso, para que ela possa santificá-la e purificá-la com a lavagem da água, para que pudesse apresentar a si mesma uma igreja gloriosa, sem mancha, nem ruga ou qualquer coisa assim, mas que deve ser sagrada e sem mancha." Nos dias do Novo Testamento, Pedro pregou poderosamente. 3.000 foram batizados no dia de Pentecostes. Ao serem batizados, eles saíram e se tornaram um povo especial de Deus para guardar seus mandamentos. 1 Pedro 2:9 diz, "Mas vocês são geração eleita, sacerdócio real, nação sagrada, seu próprio povo especial, peculiar, para que possam proclamar os louvores a Ele, que chamou das trevas para a maravilhosa luz." O povo especial de Deus sempre foi caracterizado pela obediência. Eles o amavam o suficiente para obedecê-lo. Este grupo foi separado da maioria por ser um grupo que guarda os mandamentos. Deus o chama das trevas à luz, do erro à verdade, da quebra dos mandamentos à guarda dos mandamentos, em um relacionamento mais profundo com Ele. Quando algumas pessoas ouvem uma série de reuniões como esta e eles aprendem uma nova verdade, eles passam por uma luta, descobrem novas verdades da palavra de Deus e isso produz um conflito, porque os chama para fazer uma mudança. Há uma batalha na mente e eles se perguntam para seguir uma nova verdade. Terei de negar tudo que acreditei no passado? Certamente não.
Olhe para o passado e diga: agradeço a Deus por isso. Cada igreja tem alguma verdade, alguma luz de Deus. Bem, podemos apreciar nosso passado. Nós nos comprometemos a seguir toda a verdade que Deus tem para nós hoje. Se você foi criado como metodista, batista ou pentecostal, por que não diz: Deus, obrigado pelo caminho que me conduziste, vou agora aceitar mais luz, porque você me abençoou com mais verdade. Então você não está negando nada. Isso era verdade em sua herança passada. Você está apenas deixando de lado erros que você aceitou porque eles foram transmitidos a você. Você está simplesmente largando o que não se harmoniza com a palavra de Deus. Deus está chamando você para caminhar à frente, na plenitude da verdade. Visto que Deus tem apenas uma igreja verdadeira que Ele salvará, o que vai acontecer com os cristãos sinceros em outras igrejas? João 10, 16 e 27. Eu tenho outras ovelhas que não são do aprisco. Também devo trazê-las. Elas ouvirão a minha voz, e haverá um rebanho e um pastor. Minhas ovelhas ouvem a minha voz, e eu as conheço, e elas me seguem. Aqui Jesus é retratado como o bom pastor com um rebanho. Seu povo são suas preciosas ovelhas, sua igreja. E eles são seu aprisco. Jesus diz claramente que algumas das ovelhas ainda não estão em sua igreja, mas que ele as chamará e seguirão em sua igreja. João 17, 17 diz: santifica-os na verdade, a tua palavra é a verdade. João 8, 32, e sabereis a verdade, e a verdade o libertará. Amigos, se formos a Deus com mente aberta, com um espírito de busca e um coração honesto, Ele nos revelará a sua verdade. Mas se eu estiver preso em minhas próprias opiniões, ou apenas desejar provar minha posição, então serei incapaz de entender mais a verdade e descobrir sua vontade. Meus próprios pensamentos influenciarão o que leio em sua palavra. Precisamos orar: Senhor, mostra-me a verdade, mesmo que seja diferente do que eu já acreditava. Através do Espírito Santo, Ele revelará sua vontade e seus caminhos. O livro de Apocalipse descreve o fiel povo de Deus que se apegará à verdade a qualquer custo. Apocalipse, o capítulo 12, descreve mais claramente do que qualquer lugar na Bíblia a história da igreja cristã. Como um filme, mostra-nos o plano de Deus e as pessoas, através dos tempos, junto com os ataques viciosos de Satanás. Nos é revelado, sem sombra de dúvida, as características de identificação deste grupo especial de pessoas chamada Igreja de Deus hoje. A Bíblia começa em Apocalipse 12, descrevendo uma mulher que aparece no céu, a noiva de Cristo. Aprendemos que uma mulher representa a igreja na profecia bíblica. Uma grande batalha entre o bem e o mal se inicia. Apocalipse 12, 9. Assim o dragão foi expulso, aquela antiga serpente chamada Diabo e Satanás, que engana o mundo inteiro. Ele foi lançado à terra e seus anjos foram expulsos com ele. Vamos seguir a história do capítulo 12 de Apocalipse. Satanás se rebela contra Deus no céu, mas Cristo vence e Satanás perde. Satanás é expulso do céu, enquanto Deus é vitorioso, como vemos no texto a seguir. Apocalipse 12, 4, 5. Sua cauda arrastou um terço das estrelas do céu e se jogou na terra. E o dragão ficou diante da mulher, que estava pronta para dar à luz, para devorar seu filho assim que nascesse. Ela deu à luz a um filho varão, que governaria todas as nações com vara de ferro, e seu filho foi arrebatado para Deus e seu trono. Jesus é esse menino que Satanás tentou destruir. Satanás, por meio de Herodes, aprovou um decreto que todas as crianças do sexo masculino com menos de 2 anos seriam mortos em Belém. Jesus e Maria foram avisados por um anjo. Fugiram para o Egito e Deus os preservou. Eles escaparam do decreto de morte do governante de Roma. Embora o dragão represente Satanás, também tem uma implicação dupla, secundária, a Roma pagã. Herodes era um governante romano e quem Satanás usou para tentar assassinar Jesus quando criança. As intenções de Satanás desde o início foram enganar o universo, todos os anjos, Adão e Eva, toda a humanidade, para destruir todos os oponentes. Que fatos marcantes e extremamente cruciais são mencionados em Apocalipse 12, de 10 a 12? Vamos olhar?
Então eu ouvi uma voz alta dizendo: agora a salvação e a força e o reino do nosso Deus e o poder do seu Cristo veio. Para o acusador de nossos irmãos que acusa diante de nosso Deus dia e noite, foi derrubado. Eles o venceram pelo sangue do Cordeiro e pela palavra de seu testemunho, e eles não amaram suas vidas até a morte. Portanto, alegrai-vos, ó céu, e vós que nele habitais. Ai dos habitantes da terra e do mar, pois o diabo desceu até vós com grande ira, porque ele sabe que tem pouco tempo. Então vimos que o acusador Satanás foi derrubado. O remanescente de Deus venceu pelo sangue do Cordeiro de Jesus. O diabo está zangado porque seu tempo é curto. 3 fatos são estabelecidos aqui. Jesus derrotou Satanás, o acusador dos irmãos na cruz, e todos nós podemos vencer através do sangue de Jesus e por testemunhar. O diabo está furioso. Não podemos esperar que ele se comporte como um cavalheiro. Satanás é o arqui-inimigo. No deserto, anos depois, Satanás apareceu como um anjo de luz, tentando Jesus na esperança de destruí-lo. Através de toda a experiência encontrada em Mateus 4, eu amo como Jesus permaneceu firme. Com um ar de majestade, ele diz: está escrito, você deve adorar o Senhor teu Deus, e somente a Ele servirá. Eu ordeno que você me deixe, Satanás. O grande dragão foi repelido e silenciado. Ele tem poder zero para resistir a essa demissão imperial. Jesus tem esse poder e coragem, porque ele permanece conectado ao seu Pai Celestial, através da oração e citações das Escrituras, com seu escudo contra o diabo. Ele está dando a nós um exemplo perfeito do que precisamos fazer. Em Efésios 6, de 10 a 11, diz: finalmente, fortalecei-vos no Senhor e em seu grande poder. Vista toda a armadura de Deus, para que você seja capaz de se manter firme contra as estratégias do diabo. Na cruz, Satanás tentou destruir Cristo, mas nosso Senhor triunfou novamente. As últimas palavras de Jesus são: Pai, em tuas mãos entrego o meu espírito. E então ele respira fundo e ele dá o que parece ser um grito de vitória. As palavras ressoam na encosta: está consumado. Jesus morre triunfantemente. Há um estrondo de trovão e o próprio sol parece sair. A escuridão quase tão espessa quanto lã preta se estabelece sobre a terra, como se a terra finalmente tivesse visto tudo o que poderia suportar. Um terrível terremoto sacode o chão. Jesus havia prefigurado sua vitória, mas Satanás nunca poderia ter visto essa reviravolta na história. João 12, 31 a 32 diz: agora é o julgamento deste mundo. Agora será expulso o príncipe deste mundo, Satanás. O governante deste mundo, com seus princípios malignos, está prestes a ser expulso, ele vai cair. Bem, como? Como isso vai acontecer? Será com força? Será com força? Não. Versículo 32, Jesus diz: se eu for levantado da terra, vou atrair todas as pessoas para mim. Quando as pessoas olham para a cruz, elas encontram um amor que atrai seus corações ao Salvador. Jesus não força, nem manipula, nem engana. Não, esses são métodos de Satanás. Jesus simplesmente ama você completamente. Ao dar a própria vida, ele vence a guerra. Ele foi para a sepultura e ressuscitou os mortos. Jesus é nosso único Salvador. Só ele tem poder sobre o túmulo. A missão de salvação de Jesus foi cumprida. E ele sobe ao céu. Após a ascensão de Jesus, Satanás agora volta sua ira contra os seguidores de Cristo. Ele deve mudar suas táticas. Então, o maligno persegue intensamente cada um dos discípulos à medida que espalham a mensagem do Evangelho. Todos, exceto um dos discípulos, morreram como mártires. Mas não se preocupe, sua recompensa é grande no céu. Depois que Satanás falhou em destruir Jesus, quando ele estava aqui na terra, ele voltou seu foco, sua fúria, e continuou a atacar a igreja.
representada como uma mulher pura de branco. Você sabe, Satanás não apenas engana, mas ele tenta destruir completamente. Ele persegue e faz ataques brutais aos seguidores de Cristo. Hoje, Satanás tem milhares de maneiras de perseguir os cristãos. Através de problemas familiares, vícios, depressão, solidão, encargos financeiros, até mesmo autodestruição total. Satanás os atrai a desistir de sua fé, ou ele os mantém distraídos e tão ocupados que eles não reservam tempo para seu relacionamento com Jesus, que é a sua única tábua de salvação para a vitória. Nos dias de Constantino, Igreja e Estado se uniram. Por um tempo, a Igreja desfrutou do favor do Estado e popularidade incomum. Quando a Igreja e o Estado deram as mãos, Satanás atacou e aproveitou a oportunidade para perseguir ferozmente os verdadeiros crentes de Deus. Então agora Apocalipse 12:6 diz: Então a mulher, a Igreja de Deus, fugiu para o deserto, onde ela tem um lugar preparado por Deus, devendo alimentá-la por 1260 dias. Agora lembre-se, na profecia bíblica, um dia profético equivale a um ano literal. Ezequiel 4:6 diz: Eu te designei cada dia durante um ano. Números 14:34. Após o número dos dias em que pesquisastes a terra, mesmo 40 dias, cada dia durante um ano. A igreja remanescente de Deus esteve no deserto por 1260 anos de perseguição. Existe apenas um período de tempo na história da Terra que pode ser representado por este número particular de anos de perseguição cristã, e isso revela muito. Este período de tribulação é mencionado repetidamente na Bíblia porque é o pior de todos, que o povo de Deus enfrentará até aquele tempo. Mateus 24:21. Porque então haverá grande tribulação. Assim não tem sido desde o começo do mundo, até agora. Não, nunca será. Eu amo como Isaías 59:19 promete que quando o inimigo vem com uma inundação, o Espírito do Senhor levanta uma bandeira contra ele. Devemos nos apegar a Jesus e seus padrões, suas maneiras de vencer o mal. Neste momento da história, vemos que a Igreja Popular e o Estado estão unidos ainda. Homens e mulheres fiéis a Deus apegaram-se à verdade da palavra de Deus enquanto se escondiam em reclusão. O deserto tipifica os lugares desertos e remotos da terra. O povo de Deus fugiu para salvar suas vidas e se escondeu em lugares solitários de refúgio. A Igreja de Deus não ousou operar abertamente, ou então seus membros não teriam sobrevivido. Deus nos avisa que sua verdadeira igreja não existia abertamente como uma organização durante esses 1260 anos, porque fugiu para o deserto, fora da vista. Os valdenses foram os primeiros povos da Europa a obter uma tradução das Sagradas Escrituras. Centenas de anos antes da Reforma, eles possuíam a Bíblia e o manuscrito em sua língua nativa. Eles têm a verdade não adulterada e foram perseguidos por defender a palavra de Deus. A história é clara que o papado, o Papa de Roma, foi o poder que perseguiu os seguidores de Jesus por 1260 anos, 538 d.C. a 1798. O período começou em 538 d.C., quando o poder papal se tornou supremo na cristandade devido à carta do imperador romano Justiniano, que reconheceu o bispo de Roma como o chefe de todas as igrejas. Esta carta notória tornou-se parte do Código de Justiniano, a lei fundamental do império. Esta época brutal para os cristãos terminou em 1798, quando o general de Napoleão Berthier levou o Papa cativo. A história estabelece que pelo menos 50 milhões de cristãos morreram por sua fé durante o período de decretos de morte pela Igreja Católica Romana. Unidade doutrinária é alcançável somente quando a Igreja governa pelo medo. No Quinto Concílio da Igreja de Latrão, de 1512 a 1517, o cardeal A. Put tomou nota que nenhum dissidente ousou comparecer. No livro Romanismo e a Reforma, Put disse ao Papa: todo o corpo da cristandade está agora sujeito a uma cabeça, até mesmo a ti. Ninguém agora se opõe, ninguém agora se opõe. Fecha aspas.
A ironia da declaração cardeal é que logo depois, em 31 de outubro de 1517, Martinho Lutero colocou suas 95 teses na igreja da Porta de Wittenberg, desencadeando a reforma protestante. Sempre há alguns que não têm medo, ou que temem a Deus mais do que aos homens. Satanás perseguiu os reformadores por sua fé sólida. Suas mentes eram rígidas pelos princípios da palavra de Deus. Como afirmamos, o período de deserto terminou em 1798, com a captura do Papa pelo general de Napoleão, Berthier. É aqui que a profecia se torna fascinante. Sabemos que agora Deus levantaria seu povo do tempo do fim, algum tempo depois de 1798. É importante observar isso, amigos, porque ajuda a deixar claro quem é a igreja remanescente hoje. Visto que a mulher de Deus, de Apocalipse 12, se esconde ou desaparece da vista por 1260 anos, então a mulher de Deus, sua igreja, deve voltar à cena da terra após 1798. Assim como nos dias de Noé, Abraão e Moisés, Deus tinha um povo especial que guarda os mandamentos. Em todo o Antigo Testamento, o Novo Testamento, Idade das Trevas, então faz sentido lógico que ele teria seus seguidores, sua igreja nos últimos dias do mundo. As características identificadoras do povo de Deus dos últimos dias é encontrada em Apocalipse 12, 17. A igreja remanescente de Deus é a igreja que pregará a mensagem de aviso final para o mundo. E o dragão se enfureceu contra a mulher e foi fazer guerra com o remanescente de sua semente, os que guardam os mandamentos de Deus e têm o testemunho de Jesus. Nos últimos dias, Deus levantará um povo que o ama tanto que obedece e guarda a sua lei. No coração de seus 10 mandamentos, descobrimos a própria base da adoração. Exaltamos a Deus porque somos seus seres criados. O comando do sábado nos leva a adorá-lo supremamente, como o Criador do céu e da terra. Êxodo 20, de 8 a 10. Lembra-te do dia do sábado para o santificar. 6 dias trabalharás e farás toda a tua obra. Mas o sábado do 7º dia é do Senhor vosso Deus. Isso é importante para Jesus, que seu grupo remanescente siga seus passos, guardando o sábado do 7º dia. Aqui estão as pessoas da nova aliança. Deus diz deles, em Hebreus 10, 16, vou colocar minhas leis em seus corações, e em suas mentes eu os escreverei. O povo de Deus não é um super santo. Eles são fracos, cometem erros, requerem o perdão de Deus. Eles reconhecem que precisam de seu Salvador Jesus. Deus colocou sua lei em suas mentes. Então eles sabem disso, e em seus corações, e eles amam. Vamos descobrir mais. O livro de Apocalipse descreve este povo dos últimos dias como tendo 2 características. Guardam os mandamentos, todos eles, e eles têm o testemunho de Jesus. A Bíblia define o testemunho de Jesus em Apocalipse 19, 10. Diz, o testemunho de Jesus é o espírito de profecia. Bem, isso está claro. O povo de Deus dos últimos dias será guiado pelo dom da palavra de profecia. Em 1 Coríntios 1, 7, de maneira que nenhum dom vos falte, esperando a manifestação de nosso Senhor Jesus Cristo. A igreja espera a vinda de Jesus. Não faltará nenhum dom espiritual. Um dos dons do Espírito é o dom de profecia. Se o dom de profecia foi necessário na igreja do primeiro século para guiá-la e protegê-la de erros, certamente será necessário na igreja dos últimos dias. Todos os dons do Espírito serão manifestados na igreja de Deus. Será uma igreja poderosa e cheia do Espírito que impacta o mundo. Ele abençoará a sua igreja com uma visão profética incomum. Haverá avanços dramáticos. O Espírito Santo será derramado. Milhares de pessoas se tornarão parte de sua comunidade espiritual. Jesus comissionou seus discípulos para ir por todo o mundo. A verdadeira igreja será um corpo mundial comprometido com Cristo, obediente à sua palavra. Ele disse em Mateus 28, 19 e 20, ide, portanto, e fazer discípulos de todas as nações, ensinando-os a observar todas as coisas que te ordenei. E eis, estou sempre convosco, até o fim dos tempos. Amém. Em cada época, Deus
teria pessoas que respondem à sua graça, entregam suas vidas a Ele e obedientemente seguem-no até o batismo. Apocalipse 14:6 descreve esse movimento dos últimos dias. Então eu vi outro anjo voando pelo meio do céu, tendo o evangelho eterno para pregar àqueles que moram na terra, para cada nação, tribo, língua e povo, dizendo em alta voz: temei a Deus e dai-lhe glória, porque é chegada a hora do seu juízo, e adorai aquele que fez o céu, a terra, o mar e a fonte das águas. Amigos, este não é um pequeno movimento não denominacional. Este é um movimento mundial, global. Isso é proclamar o Evangelho em alta voz. Temer a Deus não significa ter medo. Significa respeitar e dar reverência a Ele. Nós glorificamos a Deus honrando-o em como vivemos, tanto em nossa dieta quanto em nosso estilo de vida. 1 Coríntios 10:31 diz: tudo que você come ou bebe, fazei tudo para a glória de Deus. A mensagem do anjo voando no meio do céu representa uma igreja, um movimento que chama homens e mulheres ao fato de que somos responsáveis perante Deus por nossas ações. Em uma era de responsabilidade, Deus está chamando a nós para sermos morais e obedientes. A mensagem final de Deus para a humanidade declara a hora de seu julgamento que chegou. Este é um momento especial na história da Terra. Não há mais negócios como de costume. O chamado final de Deus é adorar o Criador. O sábado é parte da mensagem urgente de Deus para os últimos dias. Jesus se entrega às especificações e diz: vá encontrar minha igreja. O que ele promete quando buscamos? Lucas 11:9. Portanto, eu digo a vós: pedi e será vos dado. Busque e encontrará. Bata e será aberto. Eu valorizo essa promessa. O remanescente de Deus encontrará as características de identificação da verdadeira igreja em Apocalipse 12. Por meio das Escrituras podemos ver que a igreja de Deus aparecerá depois do deserto, depois da idade das trevas. Estudando na profecia bíblica, a igreja remanescente de Deus aparece na cena terrestre após 1798. Isso é muito revelador. Amigos, a igreja adventista do sétimo dia se qualifica. O remanescente terá a mesma verdade como os apóstolos do Novo Testamento. Os ensinamentos vão concordar com toda a Bíblia Sagrada. A igreja primitiva do Deus do Novo Testamento era simples e bíblica. A igreja de Deus dos últimos dias é simples e bíblica. São as mesmas. A igreja remanescente ensinará o que Jesus ensinou. Então, quando Cristo disse: Lázaro está dormindo na sepultura, e vejo que a Bíblia se refere à morte como um sono tranquilo até que Jesus venha, e então eu aprendi que Jesus, quando vier no céu para nos resgatar, e com todo o poder e glória do céu, então não é segredo. Devo então encontrar uma igreja que sustente a descrição de Jesus e ensine isso também. A igreja adventista do sétimo dia se qualifica. O remanescente guardará todos os 10 mandamentos, incluindo o quarto, que é lembrar o sábado do sétimo dia. O remanescente levará as pessoas de volta ao sábado bíblico e à adoração ao Criador. A igreja adventista do sétimo dia se qualifica. O remanescente terá o dom de profecia. Eles proclamarão e ensinarão profecias bíblicas ao mundo. Novamente, a igreja adventista do sétimo dia se qualifica. O remanescente pregará a mensagem final do tempo do fim, as mensagens dos 3 anjos de Apocalipse 14. Estudamos esses versículos e vimos claramente que a hora chegou do julgamento de Deus e devemos adorar aquele que fez o céu e a terra. E aquela Babilônia caiu e nós devemos sair dela. E não devemos ser participantes de nenhum de seus pecados. A igreja de Deus para hoje deve estar chamando pessoas para fora de Babilônia, não se unindo a ela. E fique atento à besta e sua imagem e sua marca. A igreja de Deus hoje estará dizendo às pessoas como evitar a marca da besta. Jesus disse que essas são minhas 3 mensagens importantes dos últimos dias para levar para todo o mundo. Sua igreja remanescente cumprirá suas instruções, porque o amam. E por amor aos outros, eles querem avisá-los para que sejam salvos. A igreja adventista do sétimo dia se qualifica. O remanescente, a igreja de Deus, está ensinando que o julgamento de Deus estará agora em sessão e que devemos adorá-lo e honrá-lo como Criador, guardando o seu sábado, sinal de seu poder criativo.
O remanescente vai chamar as pessoas a um compromisso total com Cristo. Novamente, a Igreja Adventista do Sétimo Dia se qualifica. O remanescente será um movimento mundial voltado para a missão, espalhando o Evangelho de todas as nações, línguas e povos. Será um movimento que aceita homens e mulheres de todas as raças, todos os grupos de línguas e todos os credos. Um movimento que não acredita que Deus é o Deus de qualquer raça ou povo. A Igreja Adventista do Sétimo Dia é o maior movimento missionário internacional protestante no mundo, estabelecida em mais de 215 dos 237 países e territórios, conforme listado pelas Nações Unidas. Portanto, a Igreja Adventista do Sétimo Dia se qualifica. O remanescente vai ensinar que a salvação é somente através de Cristo Jesus. Ele é o Evangelho eterno. E a verdadeira Igreja enfatizará Apocalipse 12:11. E eles venceram pelo sangue do Cordeiro. O povo de Deus nos últimos dias é o vencedor do pecado. E eles se tornam como seu mestre Jesus. A Igreja de Deus deixará isso muito claro, que a salvação e a justiça vêm pela fé em Jesus Cristo somente. A Igreja Adventista do Sétimo Dia se qualifica. E a Bíblia nos diz que o remanescente irá exemplificar Cristo em como eles vivem, mente e corpo saudáveis. O remanescente vai encorajar as pessoas para cuidar de sua saúde total e tratar seus corpos como um templo de Deus, para promover o bem-estar geral da mente e do corpo, exemplificando a atitude positiva de um cristão. Podemos escolher que tipo de atitude vivemos. Isso me lembra uma ilustração simples. Um velho nativo disse ao seu neto: "Meu filho, há uma grande batalha entre dois lobos dentro de todos nós. Um é mau, representa raiva, ciúme, ganância, inferioridade, ressentimento, mentiras e ego. Enquanto o outro representa o bem, é paz, amor, alegria, esperança, humildade, bondade, empatia e verdade." O menino colocou a cabeça entre as mãos e pensou sobre isso por um tempo. Então ele perguntou: "Vovô, qual lobo vence?" O velho respondeu calmamente com uma cara solene: "Aquele que você alimenta, filho. Aquele que você alimenta." A Igreja Adventista do Sétimo Dia tem uma bela mensagem bíblica de saúde e, novamente, se qualifica. Nos dias de Noé, Deus tinha uma mensagem única para toda a humanidade. Noé apelava para os homens e mulheres para entrarem na arca de segurança. A maioria rejeitou o chamado de Deus. Mas Deus ainda tinha algumas pessoas fiéis que entraram pela porta da arca. Os fiéis saíram da maioria, longe das massas populares. Houve uma chamada para dar um passo na fé e eles entraram na arca. Hoje existe uma chamada para obedecer a Deus e entrar na sua arca de segurança, sua igreja. Noé pregou: "Arrependa-se de seus pecados, saiam do mundo, entre na arca. O julgamento está chegando, o fim está sobre nós." A igreja remanescente está pregando: arrependa-se de seus pecados, saiam de Babilônia, corra, entre na arca, a verdadeira igreja. O julgamento está sobre nós, Jesus está vindo. O movimento adventista do Sétimo Dia é a única igreja espalhando a mensagem de Deus para o tempo do fim, suas mensagens dos 3 anjos na íntegra. O Evangelho eterno, a marca da besta, chamando os filhos de Deus para sair fora de Babilônia, o aviso em sua totalidade, amigos, em todo o mundo, assim como Jesus nos manda fazer. Satanás vê os sinais da desgraça iminente e atualmente está fazendo o seu empurrão para ganhar a lealdade de todo mundo por meio de seus agentes, como a besta de Apocalipse 13. Tanto é assim que quase todo o mundo está se maravilhando após a besta. Satanás preferiria muito que Deus não tenha seu território sobrando nesse planeta, para que Jesus não tenha o direito de voltar e resgatar seu povo. Devemos defender toda a verdade de Deus assim como Noé fez, mesmo que possamos ser ridicularizados e zombados pelos incrédulos. Como remanescente de Deus, devemos viver uma vida de oração, estudo da Bíblia e testemunho aos outros. Precisamos de uma geração de crentes que não tem vergonha do Evangelho, as mensagens dos 3 anjos, que permanecerá na Santa Palavra de Deus acima de tudo.
Precisamos de uma geração que irá proclamar a salvação apenas no nome de Jesus. Precisamos entender melhor o poder da oração. É um ato de guerra. Nossa comunicação com Jesus é nossa armadura, nosso escudo nesta batalha do grande conflito. Precisamos aprender a lutar de joelhos em oração. Devemos ter o tipo de relacionamento pessoal com Jesus. Isso nos ajudará nas provações que estão por vir. Devemos fazer o nosso melhor para representar Jesus e compartilhar suas palavras de salvação para outras pessoas agora. Assim como nos dias de Noé, as pessoas devem entender que existem apenas duas opções: escolher o caminho de Deus e entrar na arca de segurança, ou escolher o caminho do homem popular e ser levado para a destruição eterna. As pessoas devem ter uma compreensão clara dessas duas opções, a Bíblia ou a tradição do homem. Esta é a batalha do bem contra o mal. A Bíblia nos diz quem vence: o Rei Jesus. Do Gênesis ao Apocalipse, Deus sempre teve apenas uma pequena porcentagem da humanidade. Pense nisso. Um pequeno remanescente que segue seus mandamentos completamente e de todo o coração. Considere isso. Noé entrou na arca como a minoria, mas ele saiu da arca como a maioria. Nosso Jesus oferece seu poder incomparável como um presente gratuito. Com o poder de Jesus não podemos falhar. A fúria de Satanás não precisa nos afetar. Ele já é um inimigo derrotado. Ele foi derrotado na guerra no céu e expulso. Ele foi derrotado por Jesus na cruz e perdeu seu domínio. Ele será derrotado legalmente, no caso dele, no grande e final julgamento. Ele será novamente derrotado quando atacar a cidade sagrada de Deus. E finalmente, ele sofrerá a derrota de ser apagado da face da terra no lago de fogo. Antes que ele sofra seu destino, o inimigo de Deus não quer que o mundo seja divertido. Satanás febrilmente constrói paredes, coloca obstáculos no caminho de espalhar o Evangelho. Amigo, certifique-se de que nada ou ninguém o impeça de assistir e aprender sua Bíblia durante esta série. Satanás é como um leão que ruge, sabendo que seu tempo é curto, e ele tenta nos desencorajar de todas as maneiras. Mas essas barreiras, fronteiras e obstáculos e obstruções tombaram como as paredes de Jericó, quando invocamos o poder de Jesus. Meu amigo, com Deus como seu líder, não há paredes, nem fronteiras e nem limites que Ele não possa ajudá-los a superar. Meus amigos, sabemos que só existe um perfeito Cristo crucificado, um túmulo vazio, um Redentor ressuscitado que logo voltará. Não seja tentado a diluir o poder de Deus para ser agradável ao ouvido. Agora não é hora de apaziguar. O tempo está avançando cada vez mais perto para quando a última trombeta soar, e então não haverá mais. As pessoas anseiam pela verdade, em que eles pudessem colocar toda a sua confiança. Precisam saber em quem podem depositar sua vida eterna. Jesus apenas. Não tenhamos vergonha de nosso Rei, ou estar preocupados em ser peculiares. Cada pessoa que faz de Deus um governante de sua vida será considerado peculiar. Mas esta é a fé de que precisamos. Esta é a experiência que devemos ter. Devemos nos destacar do mundo e ser diferentes. Se quisermos ser filhos e filhas de Deus, os herdeiros do céu. Ao longo dos tempos, Deus teve heróis morais. E Ele os tem agora. Aqueles como Josué, Daniel, Elias, não tiveram vergonha de ser seu povo peculiar. Meus amigos, aqueles que defendem Jesus nesses últimos dias, Ele estará por você nas cortes do céu. O movimento adventista do sétimo dia que guarda os mandamentos é a única igreja espalhando a mensagem de Deus para o tempo do fim em todo o mundo. Assim como Jesus nos manda fazer. Devemos defender toda a verdade de Deus. Como seu povo remanescente, devemos viver uma vida de oração, estudo da Bíblia e testemunho aos outros. Precisamos ser a geração de crentes que não tem vergonha deste livro.
Precisamos ser o exército de crentes que odeia ser morno e permanecer na santa palavra de Deus, acima de tudo. Precisamos entender o incrível poder da oração. Que nossa comunicação com Jesus seja nossa armadura, nosso escudo na batalha do grande conflito. Jesus quer que você seja dele para sempre. Você quer ele e seus caminhos. É seu desejo ser um cristão que guarda os mandamentos. Você deseja se unir ao remanescente de Deus no tempo do fim. Amigo, você está pensando em ser batizado? Se você responder sim a qualquer uma dessas perguntas, por favor, clique abaixo e responda. Jesus está vindo em breve. Ele deseja passar a eternidade com você. Deixa eu orar por você. Pai Celestial, obrigado, Senhor, porque Tu nos procura e ouve nossos gritos mais fracos, mesmo com apenas um sussurro do Seu nome, Jesus. Envias um exército para nos resgatar dos lugares mais escuros. Conduza-nos para a Tua verdade. Pega-nos pela mão e carregue nossas cargas quando são muito pesadas. Nos alerta para as armadilhas de Satanás que podem nos prender. Deixe o caminho claro quando a vida parece turva. Nos encoraja a seguir nos seus passos. Esta noite, dá-nos força, Senhor, para não nos acovardarmos ou nos comprometermos sob pressões externas, mas que sejamos firmes em nossos corações convictos. Queremos estar ao seu lado como seu povo remanescente escolhido. Salve-nos para o seu reino, no precioso nome poderoso de Jesus. Amém. Amigos, nossos instrutores bíblicos ao vivo estão aguardando agora para responder a qualquer uma de suas perguntas clicando no link. Muito obrigado por assistir esta noite. Temos mais 2 tópicos restantes na série. Nosso tópico final resumirá a grande controvérsia, a guerra invisível que estamos. Mas primeiro, junte-se a nós amanhã à noite, onde estudaremos o que fazer a seguir, uma vez que você reconhece a verdadeira Igreja de Deus nas Escrituras, e nosso tópico, a nova vida, em Desbloqueando as Profecias Bíblicas. Escolha o caminho de Deus. Boa noite, amigos. Obrigado por assistir. Se você quiser aprender mais verdades da Bíblia, convido você a se inscrever abaixo. Clique aqui também para assistir um dos meus vídeos favoritos. E clique aqui no canto superior esquerdo para assistir esta série na íntegra. Deus te abençoe.